Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui falando. Em Goiás, 6h30, 6h30 da manhã, né? De um dia frio, agradável, 14 graus Celsius. O ar tá até limpo, felizmente. Então, o dia para nós começa bem, mas não é para todo mundo que ele tá bem, não. Por exemplo, a Ucrânia tá tendo um dia ruim, bem ruim. Essa madrugada, pela segunda vez consecutiva, as forças da federação macetaram a estrutura energética do país. Mas macetaram com força. Nessas últimas 2 noites, o estrago foi muito maior do que nos últimos 6 meses. Nitidamente, a Rússia aumentou o tom. E aumentou alto o tom. Então, assim, é óbvio, né? Queria ter uma resposta. A tal invasão da Rússia pelos ucranianos. É evidente que ia ter uma resposta. Só que eu acho que não foi a resposta que eles estavam esperando. E certamente não foi a resposta que eles queriam. A gente até viu os jornais britânicos, claro, né? Eles simulando uma bomba de 100 megatons em Kiev. Uma das histórias mais nonsense que eu já vi na mídia britânica. Por uma série de questões. Deixa eu até ilustrar. Primeiro, uma bomba de 100 megatons, certo? É uma coisa descomunal. Só para vocês terem uma ideia, que os Estados Unidos da América lançaram em Hiroshima, ela tinha 20 quilotons. Então 100 megatons é 500 vezes maior do que a bomba lançada em Hiroshima. Bomba de hidrogênio, uma termonuclear. E uma termonuclear padrão tem 2 megatons. Então há pouquíssimas bombas no mundo com 100 megatons. Pouquíssimas. Mas muito poucas mesmo. E não faz sentido os russos acertarem Kiev com uma bomba dessa, porque Kiev é russa. Você não iria acertar uma bomba numa cidade que é sua, certo? Se eles fossem usar uma bomba dessa, no limite, mas no limite mesmo, o fim da humanidade, eles usariam em Londres, não em Kiev. Mas isso a imprensa britânica não comenta, né? Que quem está arriscado a levar uma dessa no traseiro é Londres, não Kiev. Então, você tinha toda a sorte de especulação, nuques táticas e não sei o que. A Rússia isso, a Rússia aquilo. O que eles fizeram? O que deve ser feito em qualquer condição de batalha. O inesperado. O que o inimigo não quer, ó. Salta vermelhinho. Pena que não se registra, certo? Não se registra. E vocês veem, eu tô vendo aqui pela tela, o sol fica como se estivesse branco, né? Mas olhando aqui, ele tá vermelhinho, muito vermelho. Tem uma camada grossa de poluição porque eu tô olhando para o sol diretamente, sem meus olhos sofrerem nada com isso. Ele já está no horizonte. Então eu imagino que talvez lá pelas 7 horas ele vai brilhar. O que não está deixando ele brilhar é a dispersão da luz pelas partículas, principalmente de poeira, né? Fumaça, fuligem. Mas a indústria, minha cidade tem mineração, tem indústria química, de aço e tal. Então, muita coisa em suspensão na atmosfera, tampando a luz do sol. Quer dizer, ainda está poluído, dá para ver pelo horizonte. O horizonte... Mas é engraçado, para lá o horizonte parece limpo. Mas visivelmente ele não está limpo. Então as partículas em suspensão devem ser muito pequenas. Isso é mais fumaça do que poeira. De fato,
minha namorada, a dona Asma, e eu estamos vivendo uma relação conflituosa faz uns dias. Mas vamos lá. Voltando à nossa análise. Então a Rússia respondeu como, cara, eu amo caramanchão. Ainda bem que na minha cidade existe esse hábito, eu não sei se nas outras. Mas na minha cidade, nesse bairro nem tanto. Mas perto onde minha mãe mora, nesses bairros um tanto quanto mais periféricos, é muito comum caramanchão. Aí é conforme o gosto do freguês, né? Tem uns que colocam caramanchão de flor, outros de folhagem, flor e folhagem, temperinhos, 11 horas. Ah, gente, não tô fazendo propaganda nem nada, não. Mas essa Empório das Plantas, essa loja é ótima. Eu sempre que eu posso, eu passo aqui e fico namorando as plantinhas. Olha que coisa linda. Uau! Tem um depósito lá no fundo. Muita árvore. Muita árvore. Né? Olha esses buganvílias. Quem gosta de plantas, isso é o paraíso. Mas vamos voltar. A Ucrânia, claro, eu acordo. Primeira coisa a fazer, minhas orações, óbvio, né? Tomar banho, lavar rosto, essas coisas. Escovar os dedos. Mas depois disso, da higiene pessoal, eu vou, claro, ler as notícias, né? E aí, eu vi uma falando que a Ucrânia está pedindo autorização para a Rússia usar armas que os americanos deram que penetrem mais profundamente no território russo. Cara, eles têm tanta preocupação. A gente devia estar organizando a retirada dos coitados que invadiram a Rússia, né? Os que sobraram, né? Que foram bem poucos. Batalhões inteiros estão se rendendo. 4.500 deles já foram desvividos, mandados para o plano espiritual, foi de arrasta para baixo. Então a gente devia estar preocupado com a rendição dos poucos que sobraram, com a retirada deles, mas não, eles querem lançar arma mais profundamente dentro do território russo. E isso provoca, tá tudo certo, né? Estão ótimos. Então, provoca, vai dar super certo. Ótima ideia. Enfim. A Ucrânia, nesse ritmo, ela cai em 10 dias. Nesse ritmo, eu não sei se é possível, de verdade, eu não sei se é possível. Se é humanamente arma e munição para isso, eu desconfio que eles têm. Mas esse ritmo de ataque das últimas duas... Ô, gente, comer um pão de queijo. O preço do pão de queijo aumentou. Era R$1, agora é R$1,50. Mas ontem eu ganhei Pix. Aí comprei pra mim dois pro meu irmão e 2 pra moça da limpeza que trabalha no mesmo lugar que ele. Aqui, ó. Pão de queijo, ainda ganhou um cafezinho. Então vamos lá. Situação da Ucrânia, ela agora vai depender da Rússia. Ela pediu autorização para lançar armas. Gente, além das... Vamos falar rapidamente sobre o que a Rússia fez. A Rússia demoliu a infraestrutura energética da Ucrânia, mas demoliu. Atacou inclusive usina hidrelétrica. Normalmente, os ataques russos eram tipo... uma unidade de transmissão aqui, outra unidade de transmissão acolá. Eram ataques pequenos, dessa vez não. A Rússia não só destruiu mesmo. Não atacou não, destruiu unidade de distribuição de energia que em última instância podem ser reconstruídas com relativa celeridade
Mas dessa vez ela atacou também a unidade de produção de energia. Acho que para vingar as tentativas ucranianas de atacar usinas nucleares, né, russas. Ela atacou e destruiu operacionalmente uma grande usina hidrelétrica no Rio de Dnieper. Atacou outras usinas hidrelétricas, as termoelétricas, a gás, as unidades de armazenamento de gás e petróleo. Resumidamente, ela fez um regaço, principalmente na estrutura energética. A estrutura energética da Ucrânia virou passado, não existe mais. A Rússia demoliu, impressionante. E não só isso, conta-se que ela também acertou bunkers, onde estava o alto comando, principalmente forças da OTAN. Conta-se que 3 oficiais da OTAN, altos, patente general, foram desvividos. Quer dizer, está partindo para cima mesmo. Pelo menos um hangar com F-16 não existe mais. Depósitos de nossos ferroviários. Em resumo, infraestrutura de ordem militar, tática e uma mão de obra qualificada, né? Generais, nitidamente o objetivo foi infligir baixas pesadas, não só à Ucrânia, mas à OTAN. Mas eu quero comentar rapidamente sobre essa escolha da infraestrutura energética. É uma notícia muito ruim para a Ucrânia, porque o inverno está chegando. Lá, como eu já falei, naquele lado do mundo não existe outono. É primavera de lama, verão bonito e o inverno longo e cruel. O inverno chega mês que vem. Mês que vem já começa a nevar, as temperaturas já despencam. E mais importante do que isso, sem energia elétrica, eles ficam sem água. A Ucrânia, ela basicamente aproveitou a infraestrutura que existia na época soviética. Ela não construiu novas, não, ela aproveitou o que já existia, do comunismo que ela diz tanto odiar. Então, a imensa maioria das pessoas mora como na Rússia, em prédios. Aqui você vê uma cidade pequena, 100 mil habitantes, casa, cheia de casa. Então não tem o quê? 13 ou 14 edifícios só. Mas a Ucrânia é prédio, as pessoas moram em prédio. E aí não tem como abastecer água sem energia elétrica. E para garantir que a energia elétrica de fato acaba, a Rússia mandou isso aqui, o famoso Kinjal. Mandou pelo menos 2, talvez até mais. Enquanto isso acontece, na região invadida pela Ucrânia de Kursk, dos 10 mil, só resta 3.800, né? Fora os que se rendeu. Em resumo, o bambu gemeu nas últimas 2 noites na Ucrânia. E vai continuar gemendo, porque a Rússia está tentando ser pedagógica, mas a Ucrânia é aquele aluno que não quer aprender. Então, vocês podem observar que a única luz que existe é a que os russos provocaram. Então a situação deles para o futuro está horrível. O que as pessoas vão fazer sem água? Vão fugir ou vão morrer. Então a Rússia nitidamente está esvaziando as cidades da Ucrânia. Se ela está esvaziando, é que a pretensão dela certamente é a invasão. É a invasão que está sendo preparada. É sobre isso.